Nós estamos com o Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Gustavo, mais uma vez, bom dia, como vai você? Bom dia, Datena, tudo bem? Não, tudo mal. É péssimo, não Eita, vai mal, é péssimo, pior dos dias possíveis. Ontem eu ixi. não dormi bem, não fiz o programa. Hoje eu também não dormi bem e eu não sei porque que eu fui fazer o programa também. É melhor ter ficado sem fazer. De uma coisa, ô Gustavo, como é que a Anvisa fica observando isso tudo? Porque são cientistas. Vocês ficam aí que nem uns panacas tentando desenvolver vacina, remédio. Desenvolver não, né? Aprovar vacinas, remédios, ver estudo científico e deitado em cima de possíveis quadros pandêmicos que a gente não sabe nem que ponto da história a gente está desse quadro do coronavírus, de próximas pandemias que o mundo tem que se preparar. E aí ficam fazendo pesquisa e analisando pesquisas feitas e daí por diante. Como é que vocês se sentem quando vocês veem essas aglomerações promovidas por autoridades aí? De verdade, como é que vocês se sentem? Eu me sinto um palhaço aqui, toda hora falando para tomar vacina, para manter o distanciamento. Aí eu vi o ministro da Saúde, eu não preciso usar máscara mais não. O outro toca samba em convenção. Quer dizer, eu me sinto um idiota completo aqui, entendeu? Há que resistir, mas a tamanho poder dos imbecis, a gente fica quase sem poder nenhum. Porque o povo fica numa confusão desgraçada. Você fala uma coisa, aí vem um imbecil de uma autoridade e toma uma posição completamente diferente. Quer dizer, eu não sei como é que vocês se sentem aí. De vez em quando, vocês devem se sentir meio otários, né? Falar assim, pô, a gente está tentando fazer tudo para salvar os caras não querem. O Eduardo Paes, eu não sei se ele perdeu, inclusive, o pai dele para a Covid ou alguém da família. Pô, ele apareceu num boteco há algum tempo, então, perdeu o pai, mas apareceu num boteco sem máscara e de repente, olha o Rio de Janeiro como é que tá aí, ó. Os caras falando em carnaval e Réveillon, de novo, com 90% de ocupação de leitos no Rio de Janeiro, 100% em algumas cidades. Aí eu pergunto a um cientista como você, os cientistas aí da Fiocruz, qual o estado de espírito que vocês têm? Só para saber se é parecido com o meu, assim. É uma sensação estranha, porque a pandemia não acabou, né? A situação não está tranquila, não está tudo bem. E a gente está trabalhando aqui dia e noite para dar respostas rápidas para as vacinas, para os medicamentos, buscando os dados e trabalhando intensamente para que volte ao normal, mas não voltou, né? Então, é muito triste situações onde a gente vê a ciência sendo negada ou qualquer recomendação de autoridades de saúde sendo descumpridas, porque a gente sabe que isso traz consequência, né? Infelizmente, o trabalho de educação é um trabalho de construção, e a gente aqui na Anvisa tem trabalhado dessa forma, educando, esclarecendo, mas é um trabalho que a gente não consegue ver resposta imediata, infelizmente, pelo que você está relatando aí. Você e vocês da Anvisa, obrigatoriamente, têm por ofício ter contato com os cientistas do Brasil, que são excepcionais, mas cientistas do mundo inteiro. Há alguma recomendação com essa variante Delta circulando de você liberar geral? Tipo assim, ó, não tem mais Covid, tá tudo legal ou não? O que os cientistas do mundo inteiro e do Brasil dizem para vocês da Anvisa? Porque isso faz parte do trabalho de pesquisa, né? Claro. Faz, Desenvolvimento de faz, remédios e sim, sim. vacinas, você prevê o controle da pandemia para que o remédio ou a vacina tenha um tempo para agir. Entendeu? Senão não dá tempo nem de aplicar remédio nem vacina. O que vocês acham desse liberou Não, geral? o que a gente vê nos dados da variante Delta são dados bastante preocupantes, tanto que é uma variante de preocupação, já que ela está associada a maior transmissibilidade e também à gravidade de casos. Então, o que a gente vê e que a gente tem discutido internacionalmente é que a variante Delta fez com que a gente precisasse olhar com mais cuidado as questões da vacinação, da utilização de medicamentos e das medidas chamadas medidas não farmacológicas, que são justamente essas medidas de distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos. A gente tem reforçado isso e todos os cientistas também têm reforçado a importância de continuarmos vigilantes dessa questão.
Então, isso está sendo um consenso internacional. Uso da máscara. O que os cientistas do mundo dizem? O uso da máscara, inclusive a própria Anvisa também já fez alguns posicionamentos. A gente colocou a máscara com tripla proteção como a máscara capaz de prevenir a transmissão do vírus por meio do contato aéreo, por meio do sistema aéreo. Então, é a recomendação para se utilizar em ambientes externos, porque é a maneira de barrar a circulação do vírus. Então, o nosso posicionamento continua sendo o da utilização da máscara como uma medida não farmacológica preventiva da transmissão. Países super vacinados liberaram a máscara e se arrependeram. Voltaram atrás. E o ministro aqui da Saúde disse que não ia tão bem esse ministro, viu? Eu acho que o cara entra no governo, o cara vira mané. Qualquer tipo de governo, acho que o cara vira mané. Por isso que o cara fala assim, ô Datena, mas de vez em quando você fala que vai ser candidato e não vai. Porque eu já sou mané. Se eu entrar no governo, eu viro mais mané ainda, mas dessa vez eu vou. Eu vou e vou brigar com os mané no campo deles. Mas no campo deles, aí eu quero ver. Vai ser mané contra mané. Um foro privilegiado e o caramba. Sem foro privilegiado eu já falo o que eu faço, imagina com foro privilegiado, que esses caras vão ter que ouvir. Ouvir e ver. Bom, é o seguinte, vamos ao que interessa aqui para a gente não perder... Isso não é perder tempo que nós fizemos aqui não, é só esclarecimento público. O Rio de Janeiro brincou de que tinha acabado com a pandemia, já está com ocupação de leitos em quase 100%, em muitas cidades, 90% na maioria. Bom, aqui estão querendo aplicar a Coronavac em adolescentes, né, crianças e adolescentes. Mas estão fazendo samba também, convenção de partido. Mas não, vamos esquecer um pouco o samba, mas por que a Anvisa não autorizou o uso da vacina em adolescentes e crianças, da Coronavac? Datena, para a gente autorizar o uso de uma vacina em crianças, ou em qualquer pessoa, na verdade, a gente precisa de dados. A gente precisa de estudos que são conduzidos com rigor científico para que a gente tenha certeza de que a vacina é segura e eficaz. Os dados que o Instituto Butantan apresentou para a gente foram de um estudo feito na China, mas um estudo preliminar, um estudo que não é robusto o suficiente para mostrar que o uso nessa população é seguro e eficaz. Então foi por isso que a gente disse que no momento, com os dados que eles apresentaram, não é possível essa ampliação da população. Mas claro, se novos dados vierem, se novas informações vierem, a gente está à disposição para fazer uma análise e complementar essa análise com novos dados. Bom, tudo que a gente fala de coronavírus, a gente fala da China. O vírus veio de lá. Né? Há evidência de que escapou de um laboratório e já há provável evidência de que, pelo menos, estão analisando se foi proposital ou não. Eu não acredito que tenha sido proposital, porque seria um crime tão grande contra a humanidade que eu não quero nem pensar nessa possibilidade, mas é provável que ele tenha escapado realmente de um laboratório. E tomara que não seja proposital, tenha sido de uma forma acidental, que é grave do mesmo jeito. Mas tudo que a gente fala de coronavírus, a gente fala da China. A gente, cidadão comum, não tem noção do que acontece dentro da China, que é um regime muito fechado. Mas vocês, cientistas, vocês de agências reguladoras, devem saber mais um pouco do que a gente. Não sei se tanto, né? Porque nem a OMS sabia que tinha coronavírus lá. Então, mas vocês devem ter mais alguma informação. É verdade que a pandemia apresenta evolução em algumas cidades chinesas ou não? A gente tem acompanhado esses dados muito de perto sobre a evolução da pandemia. A questão das variantes é uma questão de preocupação, né? Porque o vírus muta. E nós já temos mais de 20 mil variantes desse vírus. Claro que nem todas são de preocupação, mas as de preocupação são aquelas que estão associadas a mais transmissibilidade em caso grave, né? Agora, se for uma mutação que não vai, que não tem nenhum problema, tudo bem. Agora, a gente está acompanhando isso muito de perto e a gente vê que enquanto a gente não conseguir erradicar esse vírus, ou pelo menos só deixar nas formas leves, a gente ainda vai ter um problema sério.
Dessas 20 mil, Gustavo, tem alguma outra que preocupa tanto quanto a variante Delta e que a gente nunca ouviu falar? A gente que eu digo é o cidadão comum. Que nunca ouviu falar, não. Porque as de preocupação para o Brasil são as três principais que estão circulando, né? Que é a de Wuhan, que é a parental, que agora está menor. Temos também a P1, né? Que é a Gama, que também é a predominante aqui. Só que a gente tem visto a Delta crescer. Então, a Delta agora é o grande foco no momento. O que a Anvisa tem feito é testado as vacinas, pedido para os pesquisadores testarem as vacinas contra a Delta. Isso é feito num laboratório e também nas pessoas, para ver se as pessoas que foram vacinadas e estão com caso, tiveram caso por causa da Delta. E esses dados estão sendo compilados para a gente atualizar as bulas e ver o que precisa ser feito. Onde a variante Delta preocupa mais no Brasil, além do Rio de Janeiro? Que estado que é o mais preocupante além do Rio de Janeiro? Esses dados são dados que... Porque assim, né, para saber a circulação, a gente precisa pegar as pessoas que estão com caso e fazer o que a gente chama de genotipagem, né? A gente precisa pegar o vírus e ver se ele é Delta, se ele é Gama, qual que é. Sequenciar. E aí, esses dados não são uniformes no Brasil, né? A gente sabe que tem estados que têm mais testagem, mais sequenciamento do que outros. Onde, por exemplo? Mas a gente tem visto nos principais centros. Por exemplo, São Paulo e Rio são por serem estados mais estruturados, já com os laboratórios prontos para essas análises, a gente vê resultados mais proeminentes. Então, os dados são limitados por essa própria questão. Mas, assim, a Delta, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, são amostras do Brasil, né? Então, assim, nós estamos no Brasil e se você tem um percentual significativo em São Paulo, você está representando o Brasil como um todo. Mas se já temos ocupações de 90% a 100% de leitos em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo pode caminhar para alguma coisa diferente ou não? A tendência é caminhar para o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Então, assim, o que a gente costuma dizer, né, por exemplo, a gente estava comparando os dados do Chile e a gente costuma ver o seguinte, né, quando a gente vê o resultado de um país, isso serve para um estado também. Quando a gente vê o resultado de um estado, é difícil extrapolar imediatamente para os outros estados, porque cada estado ou cada cidade tem as suas próprias questões relacionadas a quão aderidos estão às medidas não farmacológicas. Então, por exemplo, o quanto as pessoas estão mesmo comprometidas em distanciamento, em uso de máscara, higiene, e isso faz com que tenha um perfil diferente, né? Cada localidade tem um perfil diferente. Mas é claro, o Rio de Janeiro, como eu disse, o Rio de Janeiro é uma amostra do Brasil. Então, Mas uma outra pergunta mais específica, Gustavo. Eu não gosto de atrapalhar o entrevistado, mas às vezes eu gosto de ajudar. Num caso como São Paulo, que a variante está circulando muito, como no Rio de Janeiro, é prudente você, ao invés de tomar algumas medidas de precaução, você liberar geral? Tipo, acabou a quarentena? É prudente isso? Pois claro, a gente tem que sempre pensar que o vírus circula pela transmissão pessoa a pessoa, sem as medidas de restrição. Então, assim, se a gente não usa máscara, se a gente está aglomerado, se a gente não está higienizando as mãos, o vírus vai transmitir. Então, o que tem que ser pensado é isso, né? Essas medidas de liberação vão estimular a aglomeração, vão estimular a transmissão do vírus ou não? A gente tem que ter essa preocupação. Então, nós aqui, como cientistas, o que nós vemos é preciso que as medidas não farmacológicas sejam tomadas, as máscaras serem utilizadas, a aglomeração não continue, porque senão isso vai gerar mais transmissão do vírus. Essa é uma matemática simples. Terceira dose, Gustavo, de qualquer vacina, né? Mas a terceira dose da vacina disponível e que pode ser usada para a terceira dose e antecipação de doses de vacina num momento como esse. Os dados que nós avaliamos são dados que geram uma preocupação, principalmente sobre a duração que as vacinas promovem, a duração da proteção que as vacinas promovem.
A gente viu dados que mostram, em alguns casos, a diminuição da titulação de anticorpos, que são os anticorpos que mantêm a proteção das pessoas, e é por isso que a gente, ontem, na reunião, nós colocamos todos esses dados a público, dizendo que as informações são limitadas, que são necessários estudos, mas a gente recomendou ao Ministério da Saúde que considere isso, essa terceira dose, porque a gente sabe que a gente tem visto, né, a variante Delta e o aumento do número de casos graves, e isso é preocupante. Então, acelerar a vacinação e cogitar a terceira dose são as medidas que a gente tem adotado. Terceira dose, só para reforçar o reforço, seria para idosos e para pessoas que têm comorbidade, é isso? Sim, essas pessoas são as pessoas que têm mais vulnerabilidade, né? Então, por isso que, e esses dados mostraram isso. As pessoas com comorbidades ou as pessoas idosas, elas têm maior dificuldade de manter os anticorpos. E é por isso que a gente recomenda um reforço. Mas é claro, estudos estão acontecendo para mostrar se é o momento certo, né? Então, a gente vai acompanhar esses estudos, por isso que foi uma recomendação em caráter experimental para a gente saber. Porque, assim, se você der antes do tempo, não vai funcionar. Se você der depois do tempo, vai correr um risco. Então, é por isso que precisa ser o tempo certo e os estudos é que trazem essas informações. Bom, o Gustavo tem que trabalhar e muito. Não é pouco, não. Mesmo porque hoje em dia se exige demais que pessoas ligadas à saúde, em qualquer caso, são vitais à importância do país. Eu só vou fazer uma pergunta final, que tem muita gente animada com vacinas nacionais, né? E também com novos remédios que possam ser aprovados, nacionais ou não. Mas uma vacina não é tão fácil assim para você aprovar, né? Eu não sei se esse ano ainda será desenvolvida uma vacina e já usada essa vacina nacional. Essa é a pergunta. Os estudos estão avançados, mas não é fácil assim você fazer uma vacina. Foi um milagre conseguir uma vacina num tempo tão curto, ou vacinas em tempo tão curto quanto o coronavírus, porque senão a humanidade estaria, sinceramente, ameaçada pra caramba. Então, o que fazem 14 anos, fizeram em um ano e meio. Tá? Com as vacinas nacionais é a mesma coisa, a dificuldade é a mesma, se bem que já tem plataformas para você trabalhar em cima disso aí, né? Já tem estudos para você trabalhar em cima, então fica mais fácil. Mas é difícil ainda, acho que esse ano, a aplicação de alguma vacina nacional ou a liberação da Anvisa para uma vacina nacional que deve ficar para o ano que vem. E remédio que todo mundo quer saber, porque há quem diga que todo mundo um dia vai pegar coronavírus. Tá? Então, nesse campo de remédios, o que há de remédios? São as duas perguntas finais para o meu amigo Gustavo. Datena, em relação às vacinas nacionais, a gente está acompanhando muito de perto essa questão. São tecnologias muito interessantes que já consideram a perspectiva das variantes, então dá muito orgulho de ver o que as universidades estão fazendo aqui no Brasil, porque é um trabalho, como você mencionou, um trabalho hercúleo, um trabalho intenso, e conseguindo uma vacina que seja totalmente nacional, isso vai representar muito para a nossa ciência. Então, a gente está acompanhando muito de perto isso. Eu não sei dizer se a gente consegue esse ano, porque depende de fatores que não são controlados pela Anvisa, e como você mencionou também, são estudos que são criteriosos, são estudos que precisam ser conduzidos adequadamente para não ter qualquer viés, mas a esperança fica, né? Porque isso é ciência, e isso é muito importante para o nosso país como um todo. Em relação aos medicamentos, a gente tem mais de 80 estudos em andamento. Esses estudos têm gerado resultados, a gente tem acompanhado. Esses medicamentos atuam em diferentes frentes, tanto na parte viral da doença, quanto na parte inflamatória da doença. E todos esses são importantes, porque a gente sabe, como você mencionou, que a chance de pegar o coronavírus é grande, então a gente precisa ter medicamentos atuando em todas as frentes. Assim que novidades surgirem, nós vamos trazer aqui para vocês. Todas as reuniões têm sido públicas para a gente divulgar exatamente o que temos e o que não temos de informação e todo mundo ficar atento. Gustavo, um abraço grande, dê um abraço do Almirante Barra Torres em todo mundo aí. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelos serviços prestados à nação. Abraço grande, viu, Gustavo?
Abraço, Atena. Desejo um bom dia para você, que melhore ao longo do dia. O meu estado de espírito não vai melhorar, não. Só piora.